Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me escutando direitinho? Tá dando para escutar? Já já vamos começar nosso bate-papo aqui. Tá dando para vocês me escutarem direitinho? Beleza. Isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do 13 de maio. Boa noite, salve Maria. Um abraço a todo mundo aí, tá nos acompanhando. Vamos falar, né, do 13 de maio, dessa abolição, né, da escravidão. Hoje também comemorando o Dia dos Pretos Velhos, né, pretas velhas, que tanto trabalhou para construir esse país, para construir essa nação, né? Então hoje também é o dia comemorado, Dia dos Pretos Velhos, pretas e pretas velhas que temos tanta devoção. Meu nome é Kedson, para quem não conhece, sou um dos capitães da Guarda de Moçambique, de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, né, daqui de Ouro Preto. E hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre a questão da abolição, no dia 3 de maio. A nossa convidada já está chegando, é a Sidneia Santos, uma pesquisadora negra. E, e vamos que vamos. Como eu disse, Boa noite. noite, chegou a Sidneia. Tô Então, aqui. gente, como eu estava Salve as dizendo, santas almas benditas dos nossos preto velhos. que assim seja. Como eu estava dizendo, meu nome é Kedson Guimarães, sou um dos capitães da Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia aqui de Ouro Preto. Sou um preto graduando em psicologia, graças a todo o sagrado. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o 13 de maio, né? O que aconteceu? Tiraram os nossos ancestrais, os nossos antepassados da África, do continente africano, colocaram para trabalhar em minas de ouro, lavouras de café, de cana-de-açúcar, separaram todos eles, tiraram da família, proibiram todos eles de ter a sua religião, de ter a sua crença, de estar com sua família, né? E aí, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, também conhecida como a Redentora, assinou o papel libertando todo mundo. Tá todo mundo livre, gente. Todo mundo livre. Pronto. E aí? E depois? O que aconteceu? Por isso que hoje eu convido aqui a Sidneia Santos, historiadora, congadeira, pesquisadora, preta, aqui da nossa Ouro Preto. Seja bem-vinda, Sidneia, e vamos um pouquinho bater esse papo. E também estamos abertos a perguntas. No finalzinho a gente vai estar respondendo perguntas. E é isso aí. Forte abraço para todo mundo e vamos que vamos. Boa noite, Kedson. Boa noite, família. Família do Moçambique, família do Congado. É uma honra conversar com vocês. Seu convite me deixou extremamente feliz para a gente falar um pouco dessas histórias não contadas sobre nós, né? E desmistificar um pouco o que nos representa. Ela não nos trouxe nenhuma liberdade. Pelo contrário, até hoje a gente está sofrendo aqui as consequências, em pleno século XXI, sofrendo as consequências, né, dessa ação que nunca nos viu enquanto pessoas de verdade. E num país onde o colorismo, onde a cor da pele
ainda define sua posição social, ainda define quais acessos você vai ter, a gente ainda tem muita luta pela frente. Então, eu não vou saudar a Isabel Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriele, sei lá quantos nomes mais ela tem, mas eu vou saudar a Dandara, Anastácia, Luísa Marim, a Cotirene, a Delina, Tereza de Benguela, Esperança Garcia, Maria Firmina dos Reis, Marielle Franco. Essas são as mulheres que realmente nos representam na luta contra o racismo. É isso Tem aí. um negócio de... A gente... O dia 3 de maio é um dia de luta, né? É um dia de reparação. Não, é um dia onde a gente tem cada vez mais reafirmar a luta do povo preto, do povo negro, né? E a gente, então, ainda vê muitas pessoas dizendo, inclusive a gente tem na Fundação Palmares um cidadão que diz que a escravidão foi benéfica para nós pretos. Nossa, eu vou aqui abrir, assim, meu total repúdio ao atual presidente da Fundação Palmares, que está destruindo um trabalho edificado há mais de 30 anos, um trabalho sério, um trabalho feito pensando nessas reparações sociais, nas políticas públicas necessárias para que nós, povo preto brasileiro, tenhamos mais acesso a tudo que nos é de direito. E esse cidadão, que nem merece ter o nome citado, assim como o atual presidente também, eles são inomináveis, ele vem destruindo um trabalho gigantesco, que até um tempo atrás estava sob comando do doutor Erivaldo, do doutor Vanderlei, que são duas pessoas que a gente conhece muito, duas pessoas que têm um carinho imenso por Ouro Preto, que trouxeram para a gente o projeto da África ao Brasil, conhecendo a nossa história, e é um desserviço à sociedade e à humanidade o que o atual presidente da Fundação Palmares vem fazendo. Meu total repúdio a ele. Para falar do dia 3 de maio, a gente não vê em livros de escola, a gente não aprende. A gente sai da escola acreditando que a África é um país. Entende? Que a África é um país e lá é onde a fome paira ali, a fome fica ali. E a gente esquece. A fome, a pobreza... Isso não é mostrado para a gente toda a riqueza da África. Tudo que os nossos antepassados, os nossos ancestrais trouxeram para o Brasil. Se você anda por Ouro Preto, uma cidade preta, mas que ainda tem um preconceito muito grande, a gente vê que o nosso povo trouxe arquitetura, trouxe engenharia, trouxe mineração, trouxe isso tudo para Ouro Preto, e não só para Ouro Preto, como para o Brasil. Então, se você volta um pouquinho antes da Lei Áurea, eles já começam a articular coisas para o nosso povo não crescer. Porque tem uma quantidade grande de gente preta no Brasil e eles falam... Majoritária a população preta, né? Sim, a gente tem a Lei das Terras, né? E dentre a lei da educação, onde o negro era proibido de frequentar escolas. O 13 de maio, ele é mais um golpe, né? A gente é um país que vive de tempos em tempos sofrendo muitos golpes. E na época do Brasil Império não foi diferente. O 13 de maio ele foi uma data extremamente pensada, né? Se a gente parar para analisar que a pena que a Isabel assinou a tal Lei Áurea foi mandada fazer, uma pena com 13 gramas de ouro, com não sei esmeraldas, com não sei quantos diamantes, que foi comprado, inclusive, pelo Museu do Arquivo Nacional por R$500 mil. Foi comprado do bisneto, né? Tataraneto, sei lá, da princesa. Foi comprado por R$500 mil. A pena foi mandada fazer. Ou seja, eles tiveram tempo, inclusive, de mandar fazer um objeto. Mas, como você disse, é preciso voltar alguns anos atrás e pensar que, desde que o primeiro negro chegou no Brasil escravizado, começou a resistência e começou a luta. Nossos quilombos são a prova disso. Palmares é o grande destaque, mas Minas Gerais teve inúmeros quilombos e Ouro Preto teve inúmeros quilombos. Quando a gente caminha pela serra e a gente vê regiões como Bananal, como Grangeiras, e a gente vai analisando o contexto, né, da revolução de pessoas que passavam por essa serra todo dia,
que culmina, inclusive, com a revolta de Filipe dos Santos, que ganhou páginas e mais páginas nos livros de história, mas que não traz nenhuma linha falando do que aconteceu antes, em 1719, que é a revolta escrava, que essa serra toda se revoltou, e documentos da Câmara de Rio dizendo que cuidado com os negros aquilombados, cuidado a passar por tal caminho, porque esse era o caminho que se ligava, né, com Sabará, com Caeté, até chegar a subir. Então, quando a gente era a população que habitava essa serra, e como essa população resistiu a tudo que foi imposto a ela, a gente começa a escrever novas páginas da nossa história. E é nesse momento que a gente diz, Isabel não nos representa. A história branca portuguesa não nos representa. Porque a gente tem uma história preta de luta e de resistência para contar. A gente só precisa ter voz. Só precisa que nos seja dado o direito de falar sobre nós, que a gente tem capacidade de falar sobre nós. Querem sempre falar por nós, né? Você, graduando em psicologia, deve observar muito isso. Eu passei 4 anos na faculdade de História e não foi nos 4 anos da faculdade de História que eu aprendi sobre a história preta, sobretudo mineira e ouro-pretana. Foi depois, foi em outros cursos, foi nas pós-graduação que a gente é obrigado a fazer, que a gente vai cavando aí essa mina e achando a nossa verdadeira história. E falando mina, é na mina do tem hoje um quilombo, tem um ponto, né, de referência, de resistência, de pesquisa, que nos ancora, que nos ampara, que nos dá a força necessária para dar esse salto que a gente precisa para que a história preta do povo de Ouro Preto ganhe a visibilidade devida. Sim, quando você fala dessa questão de Ouro Preto, depois da abolição da escravidão, o que o negro tinha? O negro não tinha nada. O negro ele não tinha direito a nada. Em 1850, já entra leis onde vai proibir a aquisição de terras. Em 1824, tem um artigo imperial que fala da proibição de negros nas escolas, porque os negros traziam doenças, segundo as pessoas, né? E aí a princesa Isabel já não vê mais saída, já vê que está apertado o Brasil, já não vão mais comprar do Brasil, não tem como mais o Brasil nem importar e nem exportar. Vamos libertar o povo, vamos falar que a gente libertou o povo e pronto. Mas aí, antes de libertar, a gente tira deles o que eles têm direito. Além de tirar a gente da nossa terra, nos proíbe. Tipo assim, hoje é muito difícil, hoje a gente vê casos e casos de intolerância religiosa. O nosso samba, o nosso pagode, você vê cantores sertanejos dizendo que é coisa de bandido. Não é? A capoeira foi vista há muito tempo como vadiagem. É sofrível isso, porque a Isabel aparece como uma grande heroína e o Brasil tem a história pautada em matar grandes heróis brancos, né? Você pega os livros de história, tem sempre o nome, sobretudo, de homens brancos que dominavam o poder, e são eles os grandes heróis da história. E eu sempre fico porque esse fala de nós, ele conta a nossa história que está ocultada aí nos porões. E é essa poeira desses porões que a gente precisa tirar. Por que não falar de Chico da Matilde ao invés de falar da Isabel? Por que não falar de José do Patrocínio ao invés de falar da Isabel? Por que não falar do Eusébio de Queiroz ao invés de falar da Isabel? Luísa Maria, poderiam estar retratados falando da luta pela liberdade, e o assunto é só a princesa que assinou a Lei Áurea. Até o nome da lei é Áurea. Eu até tomei a liberdade, e depois, de curiosidade, gente, isso fica disponível no site do Arquivo Público Nacional, não sei se vai dar para ver. É a famosa lei. Ela tem apenas 2 artigos, né? Geral decreta. O artigo 1º é declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. E o artigo 2º revogam-se as disposições em contrário. Beleza. E aí vem aquela música assim, amanhã, responda quem puder. Porque o que vai ser o 14 de maio? É o famoso, diz aqui em Minas, o Poncovô. Porque eu estou livre, mas eu não tenho acesso à educação, eu não tenho acesso à saúde, eu não tenho acesso à moradia.
eu vou ter que começar uma ocupação nova, que vão se formar as grandes favelas brasileiras, porque eu não tenho direito de morar no centro das grandes cidades, nem das pequenas. Eu vou ser afastado para a periferia. A famosa lei, ela é assinada apenas pela Isabel e por um outro senhor que deveria ser muito falado aqui em Ouro Preto, que é o famoso Rodrigo Silva, que dá nome, inclusive, a um distrito aqui de Ouro Preto. Ele era ministro e vários assuntos. Representante dos abolicionistas assinando essa lei junto. Pelo menos 50 anos antes desse conluio aí de Portugal com a Inglaterra para criar essa Lei Áurea, pelo menos 50 anos antes, os abolicionistas já estavam trabalhando ferrenhamente. A gente vai ter as leis, né? Tem a Lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850, que pau a pau aí com ela vem a Lei de Terras, como você citou. Então você tem a Lei Eusébio de Queiroz, que punha fim ao tráfico e que foi uma lei também só para inglês ver, como a gente costuma dizer, porque foi uma lei que efetivamente não surtiu nenhum efeito. A gente vai ter o tráfico continuando a chegar aqui, mesmo após a assinatura da Lei Áurea. Porto de Galinhas é um grande exemplo disso, para não dizer que os navios estavam chegando carregados de negros, diziam que as galinhas estão chegando, né? No Espírito Santo também a gente vai ter muitas lutas de resistência do povo negro, porque é uma região portuária. Zacimba-Gaba é um grande nome que deveria ser exaltado pela história brasileira e nem se fala dela. É uma negra que lutou, né, por resistência e por liberdade do seu povo. E a gente tem, então, essas leis, né? A Lei Eusébio de Queiroz, junto com ela, a Lei de Terras. Em 1871, você tem a Lei do Ventre Livre. Toda criança que nascesse a partir daquele momento estava livre. E junto com a Lei do Ventre Livre, você vai ter algumas cidades, alguns locais criando o Fundo de Emancipação. É o caso de Ouro Preto. A gente tem lá no Arquivo Público Municipal, um beijo para a Helenice, se ela estiver aí nos vendo, a gente tem a emancipação de escravos, era uma responsabilidade da Câmara de Vila Rica. Esse fundo é criado em 1872 e ele começa a ser efetivamente implantado em abril de 1873. Mas aí a gente não tem mais outros dados que nos digam quantas pessoas foram realmente libertadas por esse fundo. Mas a Lei do Ventre Livre também é para inglês ver, porque, vamos pegar, por exemplo, a Júlia e a Estela. A Júlia pariu a Estela em 1871, a Estela está livre, a Júlia não. Como é que vai ser isso? Quem vai criar a Estela? Você acabava tendo mais mão de obra gratuita. Né? Você acabava tendo mais mão de obra gratuita, porque você liberta o filho e não liberta a mãe. Então, a resistência feminina, ela teve presente o tempo todo também. Quantas mulheres se organizaram para libertar outras mulheres, inclusive porque cada mulher que elas conseguiam libertar era um estupro a menos. Cada mulher que elas conseguiam libertar era uma violência a menos que aquele corpo feminino preto ia sofrer. Porque vamos pautar outra questão. O Brasil foi construído em cima do estupro e da violência. Seja com as mulheres indígenas, seja com as mulheres africanas. Né? Os povos originários do Brasil sofreram também todo tipo de violência e, sobretudo, as mulheres. E com as mulheres negras isso vai ser ainda muito pior, porque isso vai durar quase 400 anos. Então, as mulheres se organizaram de uma maneira muito bacana para libertar suas companheiras. É o que a gente chama hoje de sororidade, né? É você ter empatia e saber, eu não quero para mim, eu não quero para ela. E se eu tenho a possibilidade de me organizar, me juntar com mais alguém e conseguir libertar ela, é isso que a gente vai fazer. A gente vê sempre retratados nos livros de história, os nossos antepassados, preso no tronco, amarrado na corrente, apanhando. A gente nunca os vê retratado com dignidade. Em Ouro Preto, por exemplo, tem vários estudos, tem várias monografias, TCCs que já foram produzidos tratando disso, das vestimentas das negras aqui. Que é diferente das negras que vieram para a zona da costa, né, onde tem o mar, onde tem o calor, que era muito. Então você vai ter que ter um outro tipo de veste. E quando você pega os inventários e testamentos das negras aqui em Ouro Preto, é assustador a quantidade de coisas que essas mulheres tinham. E como elas eram organizadas.
como elas faziam seus testamentos pensando efetivamente em manter os seus em segurança. Isso também não nos é contado, né? Isso também não é dito. O caso de Ouro Preto é um exemplo maior para nós, porque a gente nasceu aqui, a gente cresceu aqui, e é muito recente a descoberta que a gente fez da nossa ancestralidade aqui. Quem é que sabia tirar o ouro? Quem é que tinha expertise, a ciência? Quem é que dominava as técnicas? E não eram só os homens, eram as mulheres também. Gana, Togo, Benin, Angola, Burkina Faso, quantas pessoas vieram? E A para você referência ver a deles está em nós importância até disso, hoje. e para Sim? você ver a importância disso, quando você fala de Gana, Benin, é onde as pessoas, os pretos de lá, eles tinham grande domínio com o minério, né? Com minério de ferro. Aí tinha os castas, né? Que alguns eram especialistas em mineração, outros eram especialistas em música, contadores de história. Então, isso tudo é trago para Ouro Preto. E você vê como eles reforçaram a presença deles aqui, foi com a construção, né, da bandeira de ferro que foi encontrada há pouco tempo. Entende? É uma bandeira de ferro, toda de ferro, né? Ferro Sem fundido, policromado. Uma policromada no técnica ferro. que Portugal não dominava naquela época, né? Um ferreiro numa tribo, ele muitas vezes é mais importante que o próprio rei ou que o próprio comandante daquela tribo. Então, o ferreiro é respeitado justamente porque é ele que domina a técnica de pegar a rocha e transformar em diversos objetos. Sejam eles objetos de caça, de guerra, de uso doméstico. O encontro, essa bandeira, né? Esse encontro que eu me emocionei muito quando eu tive a oportunidade de ver essa bandeira de perto. E depois do restauro, a gente viu ali quantas mensagens subliminares foram deixadas, né? Substituir santos brancos como Santa Catarina e São Domingos por santos negros, como essa imposição católica de ter que cultuar os santos católicos, como é que eles disfarçaram tudo aquilo ali para continuar cultuando seus inquices, seus voduns, seus orixás. A força disso tudo é muito grande. O Pererê diz pra gente, ele diz assim, vocês pensam bem, esse povo fazia festa de reinado aqui em pleno século XVIII. De uma forma ou de outra, eles conseguiram se impor. E é isso que a história não quer contar. É essa festa que resiste até hoje, e daqui ela se espalhou para Minas Gerais inteira. É Congado, é Moçambique, é Candomblé, é Catupé, enfim, é resistência. É na música, é na dança, é na forma de comer, é de alguma maneira o nosso DNA manteve aqui vivo esse gênero da resistência. Porque se a gente for pensar o que foi feito para nós, a abolição, a primeira providência do governo brasileiro é fazer lá a famosa lei da vadiagem, né? O decreto 847, ele é de 11 de outubro de 1890. E ele dizia que qualquer arruaça que fosse feita por pretos em praças públicas, sobretudo a capoeira foi muito criminalizada, foi o esporte, né? Hoje é tratado como esporte, mas para a gente uma dança de resistência, foi o mais penalizado, mas qualquer de nós que fosse pego naquela época, isso na verdade vai durar até 1930, 1940, que fosse pego naquela época praticando a capoeira, praticando suas rezas, suas danças, seus costumes de origem, era preso, era vadio. As delegacias do Rio, elas são verdadeiros museus, porque elas guardam peças preciosíssimas. Falando em peça preciosíssima, eu estou com uma aqui também. Um tecido que veio lá do Congo, estou usando ele aqui para dar uma energizada. A lei da vadiagem, ela considerava qualquer negro, né, praticante da capoeira ou de qualquer dança que incitasse a agilidade e a destreza corporal, era um vadio, era um criminoso, tinha que ser preso. E isso muda há pouco tempo, né? Isso, 1890. Mas se você chega numa delegacia ainda hoje, quando a pessoa tem que fazer um retrato falado de um meliante, é sempre o estereótipo de uma pessoa negra. Nunca é o estereótipo de uma pessoa branca.
A gente viu aí tantos meninos, né, que são presos, confundidos com outros, que muitas vezes eles nem cometeram crime. O Rafael Braga é um exemplo disso. Ele estava com um vídeo de pinçol na mão, está preso até hoje. Será que se fosse um menino branco ele estaria preso? E a consequência seguinte, inclusive, também, depois da lei da vadiagem, é a queima de todos os documentos referentes à escravidão em 1891. Né? Quando o Rui Barbosa e sua turma queimam tudo, porque assim a chance dos ex-proprietários quererem uma indenização. Opa, assim vocês eliminam qualquer chance da gente ter direito de saber de onde a gente veio. Quem é que chegou, de onde foi trazido, como é que se chamava, antes de perder seu nome de origem, antes de ganhar um nome no máximo até a nossa bisavó, né? Depois a gente... Um exemplo disso a gente tem na... É tão malvado tudo que foi para nos destruir que a gente recebe a Lei Áurea em 1888 e logo em seguida também o que é que a República é instaurada em 1889 e uma das primeiras providências é o quê? Incentivar a imigração. Alemães, japoneses, europeus, todos podiam vir para cá porque era necessário embranquecer, era necessário fazer com que essa população ficasse branca de cabelo liso porque era muito preto reunido, né? Era uma população muito grande de preto. Esse Brasil não tinha como dar certo. Opa! Todas as bases do racismo estrutural estão aí, arraigadas até hoje. A eugenia está aí de volta. Esse desgoverno que a gente tem como presidente, eugênico, genocida, racista, preconceituoso, voltou lá para o 19. Hoje a gente tem aí, a gente tem pouco tempo que a gente não podia entrar em igreja para fazer nossa louvação, né, com os nossos grupos, não só aqui em Ouro Preto, mas fora de Ouro Preto também. Né? Se você pega, aí teve essa lei áurea, mas se você pega na época da ditadura, onde tem a época onde tem a educação, onde eles tentam pregar uma tendência pedagógica tecnicista, o que acontece? Eles pegam um padrão europeu e tentam fazer com que as pessoas engulam aquilo dali. O que eles querem? Eles não querem criar pessoas que pensem, sim, querem criar mão de obra. E aí, só que essa educação, ela não é para qualquer um. Essa educação, ela é para as pessoas que têm dinheiro. Porque nós pretos, na época, não podíamos estudar. Ainda assim, é difícil para um preto estudar. Porque para um preto estudar hoje, ele tem que dar conta da casa, ele tem que dar conta do trabalho dele, porque ele trabalha e estuda. E aí, se você chega aqui agora, o que acontece? Esse desgoverno quer criar de novo essa tendência tecnicista, quer criar só pessoas que trabalhem, não que pensem. Então, ele quer tirar algumas da grade curricular e como se nada tivesse acontecido. Por isso que é muito importante a união de nós pretos, a união de várias na política, na fé, porque você vê que está sendo tudo roubado novamente de nós. Né? A fé, eles tentam o tempo todo nos separar, entende? Eles tentam o tempo todo nos dizimar, tacam pedra na gente, atiram na gente, zombam da nossa fé. Né? Você pensa que a cada 20... Desculpa, pode concluir. Tudo que é nosso é tido como ruim. E aí, hoje, eu fico orgulhoso em dizer de estar graduando e ainda me espanta de ser, assim que eu formar, eu serei o primeiro psicólogo negro de Ouro Preto. E aí você pensa, onde que teve a abolição? O que é todas as bases
Todas as bases que foram construídas para a educação no Brasil, elas foram construídas pensando nas pessoas brancas. Elas não foram construídas para nós negros, né? A nós restava servir os senhores. A gente está em plena pandemia e quem é que está morrendo? Os patrões que estão fazendo home office, eles são um CNPJ poderosíssimo? Ou as empregadas e motoristas que têm que limpar as maçanetas das portas, que têm que ir para o mercado, que têm que depois voltar para as suas comunidades e muitas vezes se vir com mais gente. A gente está em plena pandemia e milhões de estudantes brasileiros são de baixa renda, são estudantes das escolas públicas, não têm acesso a computador com internet muitas vezes, e o Enem está aí até agora sendo mantido para privilegiar quem? Quem consegue fazer aula online? Quem é que consegue ter acesso a todo o material didático necessário para fazer as provas do Enem? Então, de novo, esse governo eugênico, ele está fazendo pode para nos dizimar, como você disse, para nos matar mesmo. São muitos ismos na nossa vida, né? É o racismo, é o sexismo, é o fascismo, tá tudo aí. Tá tudo juntado, né? Tá tudo organizado aí. O colorismo, a gente tem que lidar o tempo com esses ismos, a gente tem que elencar as pensando, se eu fizer tal coisa, vai cair em tal coisa aqui, ó. É feminismo, é feminicídio, é racismo, é sexismo. Passou agora o Dia das Mães, essa data extremamente comercial, porque mãe não tem dia, mãe é todo dia, é plantão de 24 horas, né? Mas vamos pensar, como é uma mãe preta nos dias de hoje? Qual é a vida dela? Além dela ter que trabalhar, além dela ter que na maioria das vezes sair de casa. Se você sai de casa, quantas recomendações sua mãe te faz? É o que eu disse, a gente tem que sair. Nós pretos. Volta cedo, me liga quando você chegar, avisa que você chegou. Né? Uma mãe branca jamais passou por essas preocupações. Jamais, porque a cor da pele, quanto mais clara, mais seguro você está. Um país onde o racismo e o colorismo são quem dita as regras, né? A questão de nós pretos também é justificar o tempo todo frases, né, que são empregadas, que são enraizadas, né? Tinha que ser preto, é coisa de preto, entende? Ouro Preto tem 70% da população é preta e ainda a gente tem uma minoria na universidade. E, a gente é minoria em tudo, né, Kerson? A gente tem infelizmente aos postos de poder. Dentro das empresas, a gente é sempre os menores casos. Infelizmente, a gente só tem maioria no presídio. A população carcerária negra é muito grande. É politicamente construído. Né? Quantos mais de nós estiverem presos, menos de nós estarão lutando por igualdade. Então, o filho do cara bacana, ele pode consumir a quantidade de droga que ele quiser, ele pode ir do asfalto para a favela a hora que ele quiser, que nada acontece. Mas qualquer um de nós que é pego com qualquer coisa, é cadeia pro resto da vida. Até porque sua família não tem grana para pagar um advogado para ir lá te soltar. Na maioria das vezes. Você vai depender, às vezes, de um advogado do sistema público, e aí é uma outra história muito confusa também, porque você entra numa longa fila de espera, né? A primeira pessoa da minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, a ter um diploma universitário. Eu estudei numa UFOP numa época que não existiam cotas, não existia Enem, era murro em ponto de faca para a gente conseguir entrar mesmo, porque a concorrência era e é muito desleal. E quando você fala da questão da faculdade, eu vi um comentário aqui agora onde a pessoa tinha que ir a pé para a faculdade. A pessoa chegava, além de ir a pé, chegava em casa com fome. Então, para nós, por isso, além de ir a pé para a faculdade, às vezes ir com um calçado só, ir com uma mochila o ano todo.
E essa questão de cota, as pessoas, muita gente ainda julga achando que tem cota porque preto é menos inteligente. Não. É uma questão de reparação. Uma Reparação tentativa social. de reparar tudo aquilo que a gente viveu e ainda vive. Entendeu? É o tempo todo dando rasteira na gente, é o tempo todo tentando, igual eles falam, né? Denegrir o peso que essa palavra tem. Entende? Você pode ver que no Brasil o nosso vocabulário é um vocabulário racista. Tudo que é ruim está associado à cor da nossa pele. Não faz comigo que você está denegrindo a minha imagem. O que é denegrir? Denegrir é tornar negro. Por que tornar negro é ruim? Fulano fez isso comigo, fulano vai entrar na minha lista negra. Opa! Por que lista negra? Por que só lista negra cor de rosa, amarela, azul? Até as cantigas, né? As cantigas de niná, boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo. Por que a cara do boi é preta? Por que ela não pode ser marrom, verde, amarela, azul, roxa? Então, tudo foi construído para esse racismo estrutural continuar existindo e continuar funcionando. Para a gente se sentir sempre diminuído. Para a gente ter vergonha da nossa cor, para a gente ter vergonha da textura do nosso cabelo, para a gente ter vergonha das cores que a gente gosta de usar, para a gente ter vergonha de assumir a nossa crença. Né? Uma outra crença nos foi imposta. Quantos de nós, numa data como a de hoje, estava mais aprendendo sobre os 3 pastorinhos e a história da Nossa Senhora de Fátima do que falando da luta e da resistência do povo negro na história da falsa abolição. Então, é uma data de muita reflexão. E dentro disso tudo, a gente tem uma questão que é também a saúde do povo negro. A saúde mental do povo negro, sabe? A gente vê uma taxa muito grande de suicídio de pessoas negras. Em 1986, acontece a Conferência Nacional da Saúde aqui no Brasil, onde ela é aberta ao público, onde também passa um tempo criado o SUS, né, em 88, e nessa conferência eles mudam o contexto da palavra saúde. Saúde deixa de ser apenas ausência de doença, onde ela ganha um novo contexto. Saúde passa a ser qualidade de vida. E qual que é a qualidade de vida que nós, povo preto, temos? Sendo que a qualidade de vida é acesso à cultura, acesso à educação, acesso à comida, a uma boa alimentação, a práticas esportivas, ao lazer. Quantos de nós têm essa possibilidade? Isso a gente está fazendo essa análise aqui a nível de Ouro Preto. Vamos estender isso para Belo Horizonte e para os grandes centros? Os números são assustadores. Essa questão da saúde pública e, sobretudo, da saúde da mulher negra, porque a saúde do povo preto teria que ser tratada de maneira diferente. Pela quantidade de violências que a gente sofreu durante a diáspora, durante essa rota transatlântica que tirava os nossos antepassados da África e trazia para cá, quantas mutações genéticas não aconteceram para a gente continuar resistindo. Mas muita coisa também aconteceu e o reflexo de pressão alta por causa da água salobra que era consumida nos navios. A anemia falciforme. Uma mãe negra, o tratamento dela no pré-natal muitas vezes é totalmente diferente do tratamento que uma mãe branca recebe. Até hoje, e eu já pari 2 filhos e eu sei do que eu estou falando, você está lá em trabalho de parto, eles acham que você é preta, você não precisa de anestesia, você não precisa de atenção. Porque você é preta, você é forte. Preto sempre aguenta, nessa frase. Então, assim, o decolonizar, ele é uma tarefa árdua. Não é uma tarefa que a gente vai conseguir resolver agora, mas a gente está plantando a semente de decolonizar e de trazer à tona a história que a história não conta. Né? Você falou da questão da mulher negra, eu esqueci o nome dele agora, mas o pai da ginecologia no mundo, não é brasileiro, eu não me recordo o nome dele, mas a estátua dele foi retirada da cidade onde fizeram homenagem para ele, porque ele se tornou um grande conhecedor da ginecologia no mundo, graças a testes
que infelizmente ele fazia em mulheres negras sem a permissão delas. Entende? Então você vê a dor que a mulher negra sofria. Não, se a gente for começar a listar, a gente vai fazer 10 lives e não vai dar conta de falar de todas as violências que o nosso corpo preto sofre todo dia, né? As próprias invasões que a África sofreu, o que os belgas, o que os franceses, o que os alemães faziam com a população negra, os testes absurdos, né? Quem já assistiu O Último Rei da Escócia percebeu ali um pouco das maldades que eram feitas no corpo das pessoas pretas. Por puro prazer, por experiências chulas, por desrespeito ao ser humano. Porque desde que foi criada essa história de que eu sou branca, eu sou superior, e a Igreja Católica o tempo todo respaldando isso, né? Tudo em nome de um Deus, que é esse Deus que pra gente soa muito castigar, vai te punir. E a gente não foi criado com isso. As nossas heranças são outras. Se a gente pega, por exemplo, o mito de Dan, por que a cobra é que dá a maçã para Eva e Eva dá a maçã para Adão? Opa! Tadinho do Adão, né? Tão inocente, coitado, comeu a maçã até sem saber o que era. Vamos decolonizar. Vamos saber de onde eles tiraram essa história, que é um conto de uma região da África que envolve ali o Benin, Gana. O mito de Dan. Quem é Dan? Quem é a serpente da sabedoria? O arco-íris de Oxumaré. Né? E aí, por aí, a gente pode desfiar um rosário de coisas e decolonizar essa história que a gente conhece, né? O abebé de Oxum e a relação dele com o ostensório que o padre usa lá na hora de dar a hóstia. A pomba que Oxum traz na cabeça, que é também o elemento da sabedoria, da ciência. Na Igreja Católica, como que eles vão se apropriar dessa história e representar de outra maneira. Então, as famosas cruzadas, né, e aí a invasão da África não vai se furtar a isso, tudo que eles puderam se apropriar, que eles acharam que era interessante, que era útil para eles, da nossa cultura, eles se apropriaram. Aqui no Brasil, os absurdos não são menores, né? A gente vê a bossa nova sendo criada porque o samba que os negros fazem é um samba muito sujo, um samba muito feio. Vamos criar uma bossa nova, um samba. Nos desrespeitam o tempo todo. Nos tiram a dignidade o tempo todo. A nossa culinária, as nossas vestimentas, a produção de tecidos que a África tinha quando os europeus começaram a invadir as várias regiões de lá. Né? Os belgas, principalmente, compraram horrores de tecido, roubaram horrores de tecido africano e depois vem falar que a Inglaterra, produzindo aquele algodão rústico, é que fez uma revolução industrial, uma revolução pautada no ouro tirado daqui, pelos nossos antepassados que dominavam as técnicas. Então, é muita coisa, muita poeira para ser remexida, para ser revolvida. E aos poucos a gente está conseguindo fazer isso. O que acontece também, falando na visão congadeira também, o que me encanta é ver que o preto ele trouxe tanta coisa para o Brasil, tanta riqueza para o Brasil, que você volta lá na revolta dos malês, eu até comentei com você outro dia, a porcentagem grande de negros muçulmanos que tinha ali dentro da Bahia. Aí, quando... o que me fez pensar na revolta dos malês é as vestimentas de nós moçambiqueiros, que é o turbante na cabeça, que é o saiote, que os turbantes, o babuche, que hoje é super moderno, todo mundo quer usar o babuche. Os negros trouxeram isso, e quando... Obrigada. Uma água. E quando você vê essa questão da vestimenta do negro, sabe? A roupa que ele veste, o saiote, faz tudo referência aos muçulmanos, sabe? É um pouco dessa herança.
é muita riqueza que a gente trouxe para cá e que foi apropriada, igual você falou da Bossa Nova. Sim, a apropriação cultural, ela tá aí batendo na nossa porta todo dia. Quando você vê uma mulher branca usando um turbante, com que sentido ela está usando aquele turbante? Será porque ela é uma pessoa que entende a nossa cultura e respeita, e por respeito ela está usando aquilo? Ou será é por modismo? É porque, tá bonito, tá tudo na moda agora usando turbante, vou usar também. Quantas personalidades vão aí pro período de carnaval, para as câmaras de bronzeamento, torrar a pele até ficar preta, depois bota uma trança afro e acha que, posso fazer isso, não tem problema nenhum. Eles não entendem que isso é a nossa identidade. Que o nosso cabelo é a nossa identidade. Olha só a questão falando da saúde, acabo de ver um comentário aqui onde um amigo meu, Rony, ele diz que foi ao hospital por uma intoxicação alimentar e quando ele chega no hospital, perguntam para ele qual que era o vício dele. Então você já viu, tá vendo? Você já viu o racismo empregado ali. A gente, eu dou meu exemplo, já fui uma vez fui abordado pela polícia, onde eu fui o único a descer do carro. Onde tinha o restante branco, eu fui o único a descer do carro. Ter que tirar a mochila. Era branco, o único preto era você, né? Aí o comentário que está surgindo aqui, ó, a questão da testagem da vacina nos africanos. A lógica disso é o racismo. Tipo assim, é como se a gente fosse menos importante. A questão do... Se o preto fosse... Não consegui ouvir. A questão da testagem da vacina do Covid nos africanos. Muito bacana você tocar nisso. Eu não sei se a Ana Mônica está online. A Ana Mônica é uma grande amiga, ela é professora da UFOP, ela é angolana. A gente conversou muito sobre isso outro dia, porque se a gente pegar o índice de contaminação nos países africanos, como Angola, como África do Sul, são índices muito menores do que dos países europeus. Mas eles insistem em nos fazer de cobaia. Eles acham que porque a gente é preto, a gente pode ser cobaia dos testes que eles querem fazer. Ao invés de aceitar, por exemplo, alguns medicamentos que Moçambique, que a África do Sul estão comercializando e que têm dado resultado muito positivo no combate à infestação pelo Covid. Sim. E outra questão, a questão dos testes. Quem vai ter os testes? Vão testar a população em massa? Vão subir os nossos morros? Vão subir as nossas escolas para testar todo mundo igual? Claro que não. Né? É capaz de fazer por amostragem. Testa 2 e fala que essa comunidade aqui tá bom. A gente vê também, se você é assintomático, você testa positivo e é assintomático, você não vai sentir os efeitos, mas quem tá perto de você... Porque o presidente está insistindo tanto no relaxamento do isolamento? Por que o CNPJ está fazendo tanta pressão? Os grandes empresários brasileiros, multimilionários, estão fazendo tanta pressão para que nós, CNPJ, voltemos a trabalhar. Porque na hora que morre o CNPJ, ele vai lá dar baixa na carteira e contrata outro. Ele não está preocupado com a gente. Não. Eu não estou conseguindo ver. É muita gente que está aqui, mas eu quero agradecer assim, todo mundo que está aqui. Letícia, Eduardo, Alexandre, tem muita gente. Maria Emília, querida. Eu não estou conseguindo, são muitos nomes, eu não vou conseguir falar. Zefa, Arlindo, Deolinda. Kátia. E aí, os comentários que você for recebendo aí, se tiver alguma pergunta, pode fazer para a gente comentar e responder gente, também. Então, vamos abrir agora, quem tiver à vontade, sim, pode perguntar, manda sua pergunta aí. A minha irmã, a Kátia, ela colocou um comentário ali muito importante, que ela, como cabeleireira, vê que hoje muitas pessoas estão aderindo o cabelo natural ou colocando tranças por questão de modismo. Mas esquece toda a história por detrás daquele cabelo. Entende? Nossa, a questão do cabelo é assim... É uma das questões mais visíveis para nós quando se fala de racismo, de preconceito e de apropriação cultural, né? As tranças nagô, por exemplo, as mulheres nagô, muitas vezes elas trançavam rotas de fuga na cabeça das outras mulheres, porque elas faziam caminhos
que quem estava aquilombado via aquela trança, entendia qual era a mensagem e conseguia chegar no lugar de destino seguindo aquele mapa. Sim. O desrespeito com a nossa história é tão grande que virou moda qualquer pessoa trançar o cabelo, sem entender o que significa a questão do cabelo para nós. Eu, particularmente, eu tenho assim muitas histórias com o meu cabelo. Primeiro porque eu estudei num colégio de quinta série ao terceiro ano, que na época era chamado de terceiro ano científico, hoje é o segundo grau, né? Eu estudei num colégio católico. Eu só estudei nesse colégio porque o meu pai trabalhava numa empresa que deu para ele uma bolsa de estudos e se eu tirasse boas notas, eu tinha minha bolsa renovada todo ano. O meu pai sempre foi, meus pais, na verdade, sempre foram pessoas muito preocupadas com essa questão da gente estudar. Então, na minha família, eu fui uma das primeiras pessoas a romper o elo da corrente de ser empregada doméstica, ou de ser lavadeira, ou de trabalhar como babá. Não desmerecendo nenhuma dessas profissões. Mas é que a gente queria alcançar outros voos. Alçar outros voos. A gente queria ter outras oportunidades diferentes das nossas mães, das nossas tias. E elas sentiam essa necessidade de nos dar a oportunidade de ter uma outra chance. E eles acreditavam que a gente tinha que estudar. Então, o meu pai, para ele, era sagrado estudar. Para minha mãe também. Quantos sacrifícios eu já vi meus pais fazendo para eu ter um caderno, para eu ter um lápis, para eu ter o livro do colégio. Porque eu ganhei a bolsa de estudos, mas eu tinha o uniforme, eu tinha o material didático. Eu fui ter uma mochila, eu estava fazendo 15 para 16 anos. Quando eu fui ter a minha primeira mochila, que foi quando meu pai pôde comprar para mim uma mochila. Eu era, por muitas vezes, a única aluna negra da minha turma. A única vez que eu não fui uma aluna negra da minha turma foi quando veio um outro menino, que o pai dele trabalhava na Alcam, mas numa situação muito diferente da do meu pai, porque meu pai era da área de siderurgia, meu pai trabalhava na boca de forno, e o pai desse menino era um engenheiro canadense, só que negro. Esse menino se chamava Richard. A única vez que eu não fui a única aluna negra da sala foi quando o Richard veio estudar em Ouro Preto, porque o pai dele veio trabalhar na Alcam, e o colégio arquidiocesano era o colégio que recebia essas pessoas. Mas o Richard falava inglês e francês, então o Richard se virou o destaque. Eu, enquanto as meninas que estudavam comigo saíam para ir para a Academia Marília Pérez, saíam para ir para o Pequimbu Free, para fazer inglês, eu ia catar lenha na serra. Eu ia ajudar minha mãe a lavar roupa, porque tinha mais 3 irmãos pequenos em casa. Eu tinha outras tarefas que não a de só me dedicar aos estudos. Quantas e quantas vezes eu virei à noite bebendo garrafas e mais garrafas de café, porque eu tinha prova no outro dia às 7 da manhã, e a hora que deu para estudar foi de meia-noite em diante. Porque durante o dia eu tinha que ajudar minha mãe, eu tinha que ajudar minha avó. Às vezes a gente fazia 3, 4 viagens na lenha, porque não tinha fogão a gás. Tinha que ter a lenha para alimentar o fogão a lenha, porque senão também não tinha comida. Quantas necessidades de comida mesmo a gente já passou, eu não tenho vergonha de falar isso. Porque o meu pai era assalariado na Alcam, a gente é uma família com 5 filhos, e muitas vezes a grana dele não dava para pagar todas as despesas. Então, quando eu passei no vestibular, sem precisar fazer cursinho, eu terminei o terceiro ano, isso em dezembro de 95, fiz a prova do vestibular no mesmo mês de dezembro, e em 96 eu estava dentro da UFOP, num ambiente totalmente diferente, estudando lá em Mariana. E para o meu pai não tinha contentamento maior do que saber que eu tinha entrado na universidade. E os sacrifícios que ele fazia para me manter lá, porque não tinha transporte Ouro Preto Mariana gratuito para levar, não tinha bolsa. Quando eu não tinha grana da passagem, eu tinha que ir a pé até a Praça Tiradentes para pegar uma carona. Então, durante 4 anos, eu vivi a maior parte do meu curso pegando carona, sim, porque eu não tinha grana para pagar 2 passagens. Eu trabalhava aqui em Ouro Preto, eu trabalhava e estudava. Aos 23 anos, eu tive meu primeiro filho, eu estava no meio do meu curso. Então, assim, eu estou contando essa história, mas essa história ela não é só minha. Quantas pessoas viveram exatamente tudo isso que eu estou contando aqui? Quantas pessoas negras viveram exatamente tudo isso que eu estou contando aqui? Quais são os sacrifícios que você faz para manter a sua faculdade de psicologia? Muita coisa. Você, né? E o Felipe, filho do mestre Educa,
que também está fazendo psicologia, só que o Felipe faz lá em São João. Quantos sacrifícios a família de vocês não faz para que vocês alcancem o diploma universitário? E quantas pessoas brancas sequer sabem desses sacrifícios quando você chega na sala de aula? Uma coisa interessante que você colocou de eu estar fazendo psicologia é o seguinte: eu hoje faço psicologia numa faculdade particular e você vê um grande número de pessoas que mais velhas, né? Que é engraçado dentro da faculdade particular que você vê um grande número de pessoas de baixa renda e na federal um grande número de pessoas de renda boa. Por quê? De renda Porque altíssima. nós que temos vai baixa olhar renda... quem são os estudantes que moram nas repúblicas federais de Ouro Preto. Sim. Quem é pobre está dividindo em república particular. E quem tem condição está lá na República Federal. Isso. Nós que somos pretos, o que acontece? Preto de baixa renda tem que começar a trabalhar, aí forma o ensino médio, para de estudar, começa a trabalhar, aí quando ele consegue juntar aquele dinheiro, ele vê que tá dando para investir em alguma coisa, ele vai investir em educação. Aí ele vai e tenta uma faculdade particular. O nosso tempo está acabando. Sidneia, antes de finalizar, tem a Marlene, ela é Marlene, de Barreiro, BH. Ela queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da formação de professores, a questão da educação e esse trabalho que a Mina do Veloso faz. Eu acho que eu sei quem é Marlene. Marlene é uma maravilhosa. Ela, a gente, ela escreve textos belíssimos. Marlene, um beijo, obrigada por estar presente aqui. Essa formação de falar da história da África e trazer essa história afro-brasileira à tona, ela é, para mim, uma condição sine qua non para que a nossa realidade seja mudada. Então, é muito recente tudo isso, porque a Lei 10.639, ela é de 2003. Logo em seguida, a gente tem a Lei 11.645, que é de 2008. E foi só a partir da promulgação dessas leis que se tornou obrigatório o ensino e o estudo da história da África nas escolas brasileiras. Então, assim, 2003 foi ontem, se a gente for pensar a nível de Brasil. Tem 520 anos que pessoas foram escravizadas, que pessoas foram estupradas, indígenas e africanos sofreram todo tipo de violência, e a gente só começou a botar o dedo nessa ferida em 2003. E só a partir de 2003 a gente começou a ter acesso, então, a materiais que traziam para a gente uma outra África. Não é a África da AIDS, não é a África da doença, não é a África da guerra, é a África da nobreza, é a África da inteligência. Você estava falando do médico obstetra, né? Onde é que a cirurgia cesariana foi inventada? Onde é que as cirurgias odontológicas foram inventadas? Quem criou a camisinha? E por aí a gente pode desfiar um rosário de outras ciências que são africanas. Verdade. E que um homem branco foi lá, se apropriou daquilo, ganhou o nome, fez a fama, deitou na cama e não disse a fonte de onde ele tirou aquilo. A própria filosofia grega é toda baseada em livros que foram roubados de bibliotecas africanas. Né? Aristóteles, Platão e sei lá mais quantos beberam na fonte africana, traduziram aquilo ao gosto deles e tá tudo certo. A gente pegou aquilo ali, não tem direitos autorais, não precisa falar disso não. Então a gente aprende a filosofia grega, mas não aprende a filosofia africana. Quantos autores africanos a gente estuda na faculdade ao longo da nossa vida? Aí que eu deixo a pergunta, Marlene trouxe essa questão e, de novo, o meu repúdio à Fundação Palmares, porque muito do que a gente conseguiu foi com a luta da Fundação Palmares para que essa história africana fosse trazida para o Brasil e se juntasse à nossa história afro-brasileira para ser contada. Muitos desses projetos tinham aporte financeiro da Fundação Palmares e de outras instituições semelhantes, e isso agora está tudo esfacelado, está tudo destruído. A nossa missão é não deixar isso morrer. Como a rede de professores lá do núcleo do Barreiro, eles fazem. Eles se juntam e ali, com o sacrifício de cada um, eles conseguem manter essa formação viva. Aqui em Ouro Preto, a mesma coisa. Desculpa?
A transmissão vai cair. Ô, gente, eu queria agradecer todo mundo que esteve presente nessa live.